No mês de junho passado, agora, nós tivemos um mês dedicado à conscientização da saúde mental masculina. Olha que tema interessante, gente. Precisamos conversar sobre isso. Esse vai ser o tema da nossa conversa de bom tom. O machismo, ele está impregnado em nós. Gerações e gerações, gerando patriarcado, gerando essa estrutura de poder, que ficou entranhado nas relações. Mas para se manifestar nas relações é porque está entranhado em nós indivíduos, tanto em homens como em mulheres. Isso gera diversas distorções, muitas distorções nos relacionamentos. Durante muito tempo, era aceitável o homem bater em mulher, o homem oprimir a mulher. A mulher trazia para si uma obrigatoriedade, estava intrínseco no papel dela, submeter-se ao homem, atender. Isso tem a ver com várias questões, as questões religiosas, econômicas, sociais. E isso, claro, gerou dor, gerou sofrimento. E isso, durante muito tempo, era o normal. Só que o normal não de saudável, mas o normal de habitual, que era comum. Só que, que bom que isso está mudando. É necessário que isso realmente mude. A conscientização do homem passa inexoravelmente pela desconstrução do machismo dentro de todos nós. Como eu falei, tanto em homens como em mulheres. Do final do século passado, a gente viu uma mudança muito grande nos papéis sociais. As mulheres foram assumindo os lugares que elas merecem nas diversas áreas da sociedade e trazendo esses questionamentos, podendo se discutir, podendo se avaliar. Por que uma mulher precisa se submeter ao homem? Por que a mulher precisa, tem que receber menos financeiramente do que um homem? A agressividade nos diversos níveis tem diminuído, mas o feminicídio não diminuiu nas proporções que as outras expressões de agressividade, de violência, se manifestam. Existem pesquisas que dizem que até aumentou. Então tem o lado da mulher oprimida durante tanto tempo. E existem muitas mulheres que ainda pensam de forma machista. Inclusive que esperam do homem essa atitude de poder distorcido. Uma autoridade manifestada em autoritarismo. Não autoridade por si, pela admiração, mas vindo da força. Muitas mulheres se vitimizam, se colocam na condição menor, inferior e dão poder a um homem imaturo que manifesta distorções de poder, sendo agressivos, abusivos, desrespeitosos. Nós, os homens, de muitas gerações, fomos estimulados desde cedo a assumir esse lugar. O dono da casa, o chefe da casa, aquele que a autoridade máxima da família, nos cargos, nas instituições, nas empresas. E poder lidar com algo diferente disso é preciso um trabalho interno muito grande. Existe a necessidade de ser sensível que a estranheza tem a ver com a educação distorcida que recebemos. Então, nós homens precisamos sim desconstruir esse machismo dentro de nós para que a gente possa conviver não só
com uma companheira, uma namorada, uma esposa, mas com a nossa mãe, com os nossos filhos, com as mulheres no dia a dia, na rua, abrindo mão de determinados modos de tratar que coisifica a mulher, que diminui a mulher, não por ela ser menor, que não é verdade, mas o modo de tratar de forma objetal. Nós homens precisamos nos desconstruir. E isso é um grande desafio para o homem. Se por um lado ele precisa ser mais gentil, ele precisa tratar como merece e deve ser tratada a mulher, ele precisa também trazer para a consciência que ele não se diminui tratando a mulher bem, dividindo as responsabilidades, se abrindo, mostrando suas emoções, visto que muitos de nós fomos formados nessa cultura de que o homem não chora. Isso não está ultrapassado. Isso tem muita gente que ainda funciona assim. O homem se emocionar, se sensibilizar, ele é visto com uma certa observância, como se fosse algo menor, mostrar-se frágil, mostrar-se não apto para algo, para uma posição. Existe uma cobrança, um nível de expectativa muito elevado. Eu comecei a atender na clínica, vai fazer, o ano que vem, faz 40 anos. E era raro um homem procurar, era de forma muito pontual, em situações bem específicas. Hoje não. Hoje, boa parte da minha clientela, realmente, meus clientes são homens. Isso é um bom sinal. Mas homens estão se permitindo repensar. Só que esse trabalho é um trabalho profundo, que precisa de uma autoobservação, de uma autorresponsabilidade no dia a dia. A saúde mental masculina tem realmente suas características próprias, como a saúde mental feminina tem suas características próprias. Existem pontos em comum, porque é o cuidado mental, né, do humano, próprio do humano. Pode ser um pleonasmo, mas do humano, indiferente de ser homem ou mulher. Mas existem algumas características que são próprias, tá, de cada um dos gêneros. Então, para nós é importante que a gente possa ver onde no nosso dia a dia nós ainda perpetuamos esses conceitos que estão em nós como um pré-conceito que aparece no lidar do dia a dia nos nossos relacionamentos. Então, esse é o momento para nós, homens, assumirmos a autorresponsabilidade desse cuidado mental, de dedicarmos mais tempo, do jeito que quando se machuca o braço, a perna, tá? Tem uma febre, uma virose, vai no especialista, de buscar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, que lhe ajude a tirar os nós que estão aí dentro de você, em mim, em todos nós, homens. Porque esses nós roubam muita energia e causa prejuízo na nossa qualidade de vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos. São nós que interferem no fluir da nossa essência, de viver com mais leveza, que nos faz carregar o peso nos nossos ombros que não precisamos mais carregar. Simplesmente nos assumindo como somos, humanos, que temos forças e fragilidades, que não nos torna menores, que ao contrário, nos torna maiores e com a vida mais plena, mais satisfatória, mais feliz, mais em paz. Você que me ouve, que é mulher, veja se o seu companheiro, sua companheira, seu filho, sobrinho, neto, ele não precisa às vezes de um toque, dizer para ele, olha, ele faria bem uma terapia. Busque um terapeuta, pode lhe ajudar. Às vezes um toque,
Assim, uma pequena advertência pode fazer isso, tá? Fazer a diferença na vida dessa pessoa. O exercício prático da semana, que a gente sempre propõe na Conversa de Bom Tom, eu quero que você procure pelo menos uma pessoa que você encontre no seu caminho, pergunte para ela se ela está fazendo terapia. Um homem, tá? Um homem. É bem específico, tá? Faça isso, proponha para ele. E se você, tá, vê uma mulher que vive um relacionamento em que o homem tem muito essa questão machista, tá? Ele também precisa de ser tocado. E às vezes pode ser a sua esposa. Então fale para uma mulher, tá, que tem um filho, um marido, um namorado, um esposo, um pai, que precisa, tá, de um espaço terapêutico para ressignificar essa condição de homem acima do macho. Esse é o seu desafio da semana, a sua proposta prática da semana. Obrigado pela sua atenção. Se possível, dê o like, compartilhe, isso nos ajuda muito. Tá? Então, uma feliz semana, paz e bem.